Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da evangelização infantil. Hoje nós vamos falar sobre esse moço que tem um desenho dele aqui na nossa tela. Vocês sabem quem ele é? Vocês sabem o nome dele? Isso mesmo, ele é o Allan Kardec. Mas antes de eu começar a contar a historinha do Allan Kardec, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que significa a palavra codificador? Nossa, é uma palavra muito grande, né? Parece ser até bem difícil. Mas durante a historinha do Allan Kardec, vocês vão conseguir entender o que significa codificador. Vocês se lembram que nós falamos da primeira revelação que foi trazida através de Moisés, que eram os 10 mandamentos? Nessa imagem a gente consegue ver o Moisés ali segurando uma pedra, que é onde estão escritos os 10 mandamentos. Essa lei, ela era do Antigo Testamento. Então, ela é personificada através do Moisés. A pessoa que a gente lembra quando se fala da primeira revelação é o Moisés. Depois disso, nós tivemos a segunda revelação, que ela veio personificada através de Jesus Cristo. Então nós lembramos da segunda revelação através da pessoa que foi Jesus Cristo, né? Que ele trouxe a lei do amor. Vocês se lembram disso? Mas o Espiritismo, que é a terceira revelação, ele não está personificado em ninguém. Não tem nenhuma pessoa que nos lembre, né? Quando se fala da terceira revelação, a gente não lembra de uma pessoa, porque ele é produto de um ensinamento dado não por um homem, mas sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Quem juntou essas mensagens todas, quem foi o codificador do Espiritismo, foi o Allan Kardec, por isso que tem a imagem dele aqui. Mas quem trouxe mesmo esses ensinamentos foram os espíritos. Então agora nós podemos começar com a nossa historinha. Nós vamos falar do Allan Kardec. A gente vai contar um pouquinho sobre a vida dele. Em 3 de outubro de 1804, em uma cidade da França chamada Lyon, nascia uma criança. Era um menino e seus pais o chamaram de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um nome bem grande, né? Bem difícil, porque é um nome em francês. Quando ele tinha 12 anos de idade, Denisard, que era como ele era chamado, foi mandado a um país vizinho, que é a Suíça, para estudar com o famoso professor Pestalozzi. Lá ele ficou por 8 anos, aprendendo muitas ciências como a matemática, a física, a química, filosofia e astronomia. Ele se tornou um poliglota. Vocês sabem o que é um poliglota? É uma pessoa que fala muitos idiomas, muitas línguas. Ele falava francês, inglês, alemão, holandês, espanhol, italiano e também falava latim. Nossa, são muitas línguas, né? Aqui no Brasil nós falamos português. Como o Denisard era muito inteligente e estudioso, ele começou a dar aula aos 14 anos. Ele era professor com 14 anos. Vocês conseguem imaginar? Ele ainda era uma criança, não é mesmo? Um adolescente. Em 1824, ele se formou bacharel em Ciências e Letras. Ele já tinha ido para a faculdade e ele se formou em Ciências e Letras e começou a publicar vários livros didáticos de todas as ciências que ele estudou. Ele começou a escrever vários livros e publicar esses livros. Quando ele ficou adulto,
Ele começou a fazer pesquisas sobre os fenômenos de comunicação entre encarnados e desencarnados. E aí ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para quando ele publicasse os livros, né? Para poder se identificar as obras dele como o espírita Allan Kardec, para diferenciar das obras que ele já tinha publicado antes, dos livros que ele tinha publicado antes. Então, nos livros dele, que ele já tinha publicado, ele era o Denisard. E nos livros espíritas que ele começou a escrever, ele escrevia o nome de Allan Kardec. E quem indicou para ele escrever com esse nome foram os espíritos amigos. Os espíritos amigos falaram: use o nome de Allan Kardec na hora de publicar os seus livros. Eles os ajudaram a codificar o espiritismo, ou seja, a organizar uma nova filosofia, uma nova vida para a humanidade. Por isso, ele ficou conhecido como o codificador do espiritismo. Lembra que a gente tinha falado dessa palavrinha? O Allan Kardec escreveu muitos livros que serviram como base para a doutrina espírita e que ainda hoje são utilizados para diversos estudos. Ele desencarnou em 31 de março de 1869, lá em Paris, na França. Seu corpo foi sepultado no cemitério Père Lachaise. É uma palavra também em francês, bem difícil de falar, né? E no túmulo dele se encontra escrita a seguinte frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.